tarde, gente. Que alegria poder estar com vocês em mais uma tarde aqui no Bendita Hora. Para mim, uma honra, né, ter ficado esses dias com vocês. A partir de amanhã, Padre Juarez, Padre Marcos já estarão de volta, mas para mim foi um aprendizado, foi muito bom estar com vocês, pude entrevistar muitas pessoas, aprendi barbaridade, entendeu? E convivi mais um pouco com meus amigos aqui na Rede Vida de Televisão. Pude estar em outros horários aqui pelos corredores aqui da televisão, como eu já disse, aprendendo, convivendo e sendo feliz demais. Gente, o programa de hoje, ele vai ser muito bom. Eu conversava com o Rodolfo, falei, Rodolfo, entrevistei tantas pessoas, mas eu não queria terminar essa sequência de 13 programas sem entrevistar um sacerdote. Ele falou, puxa mesmo? E hoje nós temos aqui um sacerdote e também uma voluntária, gente. Os dois vivem uma experiência maravilhosa de evangelizar, de trabalhar junto à periferia. O desafio, né, de áreas mais carentes, às vezes até mesmo com um grau de risco para quem lá vive, mas eles dão a vida, gente. E essa é uma realidade, principalmente dos grandes centros, como, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, o desafio de evangelizar, de conviver, de descobrir valores em lugares onde muitos de nós não conhecemos a realidade. Então, daqui a pouco eu vou apresentar os meus convidados, tá bom? Mas antes disso, eu quero começar com o pensamento do dia. Põe na tela aqui pra gente, olha só que legal. Com a maturidade, você descobre que a grama do vizinho, que sempre era mais verdinha, na verdade, é de plástico. Aquela grama, sabe, artificial. Gente, olha, é uma brincadeira, é claro, mas valorize o que você tem. Sabe, a palavra contentamento, ela é justamente o oposto, né? O antônimo da palavra cobiça. Né? E é um dos mandamentos da lei de Deus para nós, para que nós não cobiçássemos as coisas alheias. Né? E o que é o antônimo de cobiçar? É o contentamento. A sua grama é linda, a sua horta é linda, a sua casa, o seu carro. Eu me lembro do meu primeiro carro, gente, era um Fusca 69 verde. Meu pai trocou com metade do terreno lá de casa. E finalmente tivemos um carro em casa. O carro não tinha pé de coluna, não tinha caixa de ar, não tinha assoalho, mas era o nosso carrinho. E ele nos levava para tantos lugares. Eu tenho tanta saudade deles e nunca cobicei o carro do vizinho. E você, sendo uma pessoa que está contente, que vive esse contentamento, você se realiza com as coisas que você tem, que você herdou, que você conquistou, as coisas que você possui. E é claro, uma pessoa contente é uma pessoa grata e a gratidão atrai ainda muito mais bênçãos. Então quero ler de novo para você, olha, com a maturidade, isso vem com a maturidade, você descobre que a grama do vizinho, que sempre era mais verdinha, na verdade era de plástico. Aliás, eu tive um vizinho que a grama dele era artificial, né? Não dava trabalho algum. A minha tinha que cortar, regar, tirar as tiriricas e tudo mais, mas era a minha grama. Então, meu irmão, minha irmã, fique feliz, expresse o contentamento com as coisas que você tem, ok? Maravilha. Gente, deixa eu apresentar os nossos convidados aqui para vocês. O papo hoje, gente, realidade da evangelização na periferia. É uma realidade de todos os grandes centros do Brasil. O Brasil, com esse tamanho que ele tem, que é um país de dimensões continentais, né? Você vai para a Europa, você pega 5, 6 países lá da Europa, coloca tudo dentro do Brasil e ainda sobra espaço. Agora imagina você viver essas realidades, esses rincões do Brasil e também esses rincões dentro das capitais do nosso Brasil. Então muitos de nós temos um chamado de evangelizar nesses lugares, né? Lugares que são privilegiados, porque ali existem pessoas inteligentíssimas, viu? Dotadas de dons maravilhosos. Eu me lembro de lá pelos anos de 71, eu vinha para São Paulo com a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade, e a minha tia morava aqui no Itaquera. Imagina Itaquera em 1970, como é que era o bairro de Itaquera. Hoje nós vamos lá, temos lá o estádio do Corinthians, mas em 1970 eu vinha visitar meus tios, eles moravam num cortiço. A gente vinha para São Paulo, todo mundo segurando a mão um do outro, a minha mãe visitando a irmã dela. Eu tenho essa lembrança afetiva na minha vida e a gente estava ali em contato
com lugares longínquos dentro de uma capital. Como cresceu tudo aquilo lá, né? Um abraço para o padre Rosalvino, que eu sou assim fã do padre Rosalvino, salesiano, que faz um trabalho maravilhoso, né? Eu, por várias vezes, tive a oportunidade de entrevistá-lo também. Então, essa é a realidade. Quem vai conversar conosco hoje? Olha só, nós temos aqui o padre Jean Medeiros. Puxa vida, hein? Sacerdote daquele de primeira linha, né, padre? Puxa vida, olha só, o padre Jean Carlos Medeiros de Oliveira é pernambucano, gente, nascido em 1977, formado em filosofia, teologia, também possui cursos de rádio e de televisão. Uau! Ingressou no seminário em 2000. Puxa vida, o ano 2000, o ano que eu fiz a Jornada Mundial da Juventude com o Papa João Paulo II. Ele disse que aquele ano seria um ano de muitos frutos. O senhor é um fruto daquele tempo, né? Tem como um de seus carismas a direção espiritual. Atualmente é pároco da paróquia São Francisco de Assis, de Valo Velho, Zona Sul aqui de São Paulo. Autor de livros e amante do esporte. Fã de voleibol, não por acaso está com uma bola de voleibol em suas mãos. Vocês vão perceber o trabalho maravilhoso que ele faz através desse esporte, gente. E junto conosco também está aqui a Maria Nádila dos Santos Cacau. Ela é da escola de jiu-jitsu de Samurais da Paz. Isso. Legal, hein? Uhum. Samurais da Paz. Faz um trabalho maravilhoso, gente. Maravilhoso. Também ligado à juventude. Esses dois hoje vão falar para nós sobre esse desafio de evangelizar nessas áreas mais carentes, e que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai querer fazer alguma coisa semelhante. Vamos começar isso. Tem alguma coisa antes? Não? Posso ir? Vamos lá então. Padre, que maravilha, padre. Muito feliz. Eu te curto, né? Acompanho seu Instagram, vejo o senhor lá jogando vôlei. A Nádila, né? Nádila, eu estou te conhecendo hoje, mas já ouvi falar muito sobre você, sobre o seu trabalho. Então, sejam os dois muito bem-vindos. E eu gostaria de já começar a primeira pergunta aqui para vocês. O que o esporte, que força é essa na vida dos adolescentes, de forma especial, da juventude, padre? Obrigado pelo carinho, pelo convite. Nádila, é um prazer em conhecer. Dunga também, obrigado pela oportunidade de poder partilhar conhecimento. Já há alguns anos eu acompanho o seu trabalho, o seu ministério também. Obrigado. Hoje, esse privilégio de troca. O esporte, eu tive o privilégio de ter algumas estruturas, de crescer dentro de algumas estruturas. Família, educação, cultura, a Igreja Católica, a religião. E o esporte foi fundamental para a minha formação humana. Eu acreditava que não, mas também foi fundamental para a minha formação religiosa. O esporte, a Nádila sabe disso, né? Ele colabora, né, com algumas áreas da nossa vida que são fundamentais, como, por exemplo, liderança, comunicação, a cognição, mais do que nunca essa pauta, a saúde do corpo, né, a saúde mental, saúde emocional. Então eu tive esse privilégio de conhecer o esporte, o voleibol. Celebro 16 anos de ministério sacerdotal e aí eu percebi, Dunga, que o esporte é uma ferramenta, é um instrumento poderoso de evangelização. Por muitas vezes ele chega aonde a Sagrada Escritura não consegue chegar. É uma ferramenta bastante eficaz. Bacana demais. Eu fico imaginando, né? Porque lá dentro da quadra, né? Seja jogando basquete, jogando vôlei, jogando futebol, dentro do campo, né? Que ali os humores, eles... A endorfina, a adrenalina. A adrenalina vem à tona, né? E ali, na verdade, no campo, Dom Bosco era especial nisso, né? Era ali dentro da quadra, dentro do campo, que a gente conhecia verdadeiramente os alunos. Ô, Nádila, agora você tem um esporte interessante, né? Meu filho precisava estar aqui. Meu filho é faixa preta em jiu-jitsu, é faixa preta em taekwondo, ama esse esporte, treina todo dia. E você usa desse esporte para também levar esses valores, né? Está escrito aqui na sua ficha aqui que, de maneira especial, os valores são levados. Como é que você usa isso? Então, a gente vê, o padre vê isso, que hoje o esporte ele é um meio onde que a gente chama a atenção das crianças, as crianças, jovens e adultos. E ali
a gente, no espaço que a gente tem, é um espaço que realmente precisa disso. E eu consegui unir um pouco da questão da igreja, dos princípios cristãos dentro do jiu-jitsu lá. E lá as crianças, elas são muito assíduas. Uma das coisas que é um ambiente realmente bem, digamos, vulnerável, mas o que é interessante é que as crianças, elas conseguem perceber que ali é um espaço delas, que ali não é só um espaço que eu vou fazer um esporte, que é um espaço que é delas, as crianças e os adolescentes. Ali eles se encontram e ali eles aprendem o respeito, né? A hierarquia que tem dentro porque o esporte ele tem muito isso, ensinar o que é hierarquia. E hoje, na sociedade, não há mais esses valores. Está aparecendo aqui enquanto você fala, né? As imagens ali das aulas. É exatamente isso. A crise no mundo, eu creio que, claro, fé todos nós temos, nós podemos perder, podemos encontrar de novo, mas, na minha opinião, a crise não é de fé, padre. E Nádila. Estou te chamando de Nádila, você prefere? Pode ser assim? Pode, sim. Eu vejo que a grande crise do mundo são justamente de valores. Isso. As pessoas, quando perdem a fé, digamos assim, a idade traz a fé de volta, uma doença pode trazer a fé de volta, um problemão, faz a gente rezar. Mas quando a gente substitui valores, a gente tira um valor, coloca um outro no lugar. A gente não fica sem valores. A gente, às vezes, tira um bom, coloca um ruim. Então, nesses lugares que vocês estão, tanto o voleibol quanto o jiu-jitsu, por exemplo, aprender a perder, aprender a ganhar, aprender a respeitar o adversário, né? Aprender a ter disciplina, né? Respeitar a autoridade. Quer dizer, são todos valores que nós encontramos diariamente no esporte. Vocês percebem que, através do esporte, vocês devolvem esse valor a essas crianças? Essa é a filosofia da nossa associação, a Piano Piano. Nós temos na paróquia, né, algumas pastorais, movimentos, serviços, pastorais e movimentos que dialogam diretamente com as crianças, com os jovens, os adolescentes, mas eu percebi que nós poderíamos avançar um pouco mais, né, e utilizar outras ferramentas. E como eu venho dessa escola, que é o voleibol, que é o esporte, por que não trazer esse instrumento para dentro da igreja? E na nossa associação nós tivemos muito cuidado, não tivemos ansiedade nem tempo, né? Não tivemos pressa, né? para dar um corpo, né? Para a nossa entidade social. Eu senti a necessidade de devolver isso, porque o esporte me deu muito. Como, por exemplo, essa mentalidade, esse entendimento da importância da hierarquia. Por mais talentoso, por mais, eu vou pegar termos da igreja, por mais dons que eu tenha, né, eu não sou senhor de todas as ciências, eu preciso do outro, eu preciso de referência, eu preciso de mestre. A vida, para ela ficar organizada, né, ela precisa ter esse referencial, eu preciso reconhecer as autoridades que são próprias da sociedade, da igreja. E o esporte foi me dando isso. Eu tenho um técnico, né? Eu tenho um professor, e se você quiser jogar, você tem que respeitar esse cara, você tem que fazer vênia para ele. Foi uma das colaborações do esporte. Eu tenho os professores, o do futebol, que é o nosso goleiro, o professor Márcio, e a Cida, que é uma ex-atleta de voleibol profissional. Então, eles tinham muita preocupação de formar atletas, né? Eu falei, não, o formar atleta, um atleta competitivo, de alto rendimento, isso vai ser consequência de um trabalho. A filosofia da Piano Piano é formar cidadão, formar gente que honre o pai, que honre a mãe, pessoas que cumpram os deveres de uma sociedade organizada. E o esporte, ele se presta a esse serviço. Agora, saber perder, saber ganhar. Nádila, esse esporte corpo a corpo, né, a gente experimenta ainda mais. Quando tem uma rede no meio, nós temos o adversário do outro lado, né? A gente disputa uma bola no alto, a gente dá a pancada, recebe, mas o adversário está do outro lado, né, padre? Agora, e quando o adversário está no corpo a corpo? É medição de força e de técnica. Como é que é essa relação? Então, eu crio com as crianças, converso com as crianças. A gente sempre precisa do outro.
Então, a gente é responsável pelo outro também. Mesmo que eu vá para um campeonato, eu não posso denegrir o outro. Porque quando você machuca, você está denegrindo o físico da outra pessoa. Então, eu falo muito sobre o respeitar o seu limite e o limite do outro. A gente, no jiu-jitsu, a gente usa o bater 3 vezes. Mas é tanto que quem vê campeonatos de jiu-jitsu, sempre eles batem antes de machucar. Deu aqueles 3 tapinhas, parou a luta. Parou a luta. E o aprender a perder, eu sempre explico para ele que na vida a gente não só ganha, a gente tem momentos que a gente perde para ganhar mais na frente. E quando a gente perde no Gil, a gente não perde por completo. A gente ganha porque a gente aprende mais. Então, a gente não ganhou porque a gente não se esforçou o suficiente para aprender. Então, no Gil, eu tento trabalhar essa ideia de que perder, na verdade, não é perder. Você ganha porque você vai se esforçar mais, você vai ter uma vida de mais aprendizado. É a questão que você não perde, você aprende. O esporte é maravilhoso. Gente, eu me lembro quando eu jogava futebol, padre. Comecei a jogar tarde já. Comecei com 13 anos. Até os 13, eu brincava só na rua de casa. Aí um dia teve um teste lá, eu fui fazer um teste num time, numa fazenda chamada Coruputuba, lá em Pindamonhangaba, num time chamado Industrial. Time mantido por uma fábrica e tudo mais. E eu treinando, estava indo bem nos treinos, o meu técnico, o Homero, que eu mando um grande abraço para o Homero, lá em Pindamonhangaba, um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, você está indo muito bem, você só tem um problema, o que é? Você não sabe cair. Você não sabe cair. Né? Quando você vai cair, você tenta se apoiar, você vai machucar o braço, vai quebrar um braço, você vai ralar essa mão. Então é o seguinte, eu vou te ensinar a cair. Uma das primeiras aulas de esporte que eu tive na minha vida não foi algum fundamento de cobrar um lateral, de bater na bola, de dar um passe. Foi cair. E o que isso eu trago até hoje para a minha vida? Com 13 anos de idade, eu aprendi a cair e levantar, fisicamente falando, né? Para não me machucar. Esse valor eu trago até hoje para a minha vida profissional, minha vida social, minha vida espiritual. A gente precisa saber cair, porque a queda é natural, a gente vai cair, mas como cair para não se machucar? Essa lição eu aprendi onde? No esporte. O Padre e Nádila, o desafio de trabalhar numa região que muitos de nós até temos medo de ir, né? Porque é uma região, já morei em São Paulo, vou muito ao Rio de Janeiro, às vezes a gente erra o caminho daqui, erra o caminho dali, entra numa comunidade que a gente não conhece. Essa é uma realidade e vocês aceitaram esse desafio. Como é que é essa experiência, padre? Nádila está no centro, né? Isso. Estou no último bairro da Zona Sul de São Paulo, Valo Velho. Último bairro da Zona Sul de São Paulo? Do município de São Aqui Paulo. lá dá quanto tempo, padre, só para curiosidade? Uma hora. Distrito do Capão Redondo. Né? Acho que, primeiro, positivamente, Dunga, é um celeiro de gente boa, é um celeiro de gente talentosa, tanto no esporte quanto na cultura. Tem muita gente boa, tem muita gente talentosa, uma molecada incrível. Eu disse na fala anterior que a nossa filosofia enquanto entidade esportiva não é formar atletas, né? Cidadãos, bons cidadãos. Né? E é curioso, né? Porque aí eu tropeço na minha própria fala, né? E entro num conflito com os meus gestores, meus professores. Porque os atletas têm surgido. A gente está lá formando o cidadão, né? Colocando... O objetivo principal é formar o cidadão. Mas os caras que dão na bola estão chegando, né? As meninas estão saltando, as peneiras em São Paulo começaram a acontecer. Né? E aí o movimento esporte, né? Ele começa a surgir e aí você começa a se questionar quanta gente boa, quanta gente talentosa, como essa ferramenta ela é poderosa. Não só num sentido, a gente fala muito de saúde física, emocional, para nós, né? Mais veteranos, né? Usar o termo do esporte. Saúde preventiva, mas também é ferramenta social. É ferramenta social. Eu tenho colegas que tiveram a oportunidade de sair do país, conhecer outras culturas, viajar, ganhar grana através de uma bola.
né? Virou profissão, virou carreira, virou ascensão social, aprender um outro idioma. Nesse instante, eu tenho gente da quebrada, da comunidade, que está fora do Brasil batendo bola, jogando voleibol. Saiu dali. Saiu dali. Bairro Santa Teresa, Embu das Artes, Casa Branca, Capão Redondo, Itapecerica da Serra. O poder das 4 linhas, que é a quadra, a pertinência, os nossos gestores, né? As lideranças políticas deveriam ter essa sensibilidade. O quão poderoso é isso aqui e o quão mágica é as 4 linhas. Eu tenho muito esse olhar da sacralidade para os ginásios de esportes, para as quadras. Uma angústia, uma coisa que me angustia muito. Ver uma quadra, seja de uma escola ou uma quadra municipal, né? Abandonada ou sem coberta, não está coberta. E ali é um poder de cura, um poder de ascensão social absurdo, gigantesco. Gente, que legal. Daqui a pouco eu vou cobrar a resposta da Nádia aqui. Mas vamos ver agora algumas notícias, tá bom? Do dia de hoje. Eu sei que você que está em casa, que acompanha a Rede Vida, gosta muito de ficar bem informado. Olha só, gente, que notícias interessantes. Enem 2023. Resultado já está disponível para consulta, diz o INEP, né? Saiba como acessar e usar a nota. Exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país e também é aceito em dezenas de instituições internacionais. Notas dos treineiros serão divulgadas em 60 dias. Para acessar as notas, é preciso usar o login gov.br com o CPF e a senha do candidato. Então, gente, é muito bacana. Na minha época não tinha isso não, viu? Tem 60 anos, então ou era o vestibular e acabou. Era na raça. Era na raça mesmo. Então, tem essa ferramenta, vamos usar. Meus 3 filhos conseguiram fazer a faculdade e foram muito bem nos Enems. E eles conseguiram boas colocações. Próximo aí, vamos lá? Preço do aluguel. Ixi, isso aí, hein? Residencial sobe 16% em 2023. 3 vezes mais que a inflação, mostra a FIPZAP. Gente, padre, é muita coisa, né? 16%. Para você que vive do aluguel, mora de aluguel, né? Não é fácil não, a gente entende, a gente reza para que você consiga, porque 16%, poucas pessoas tiveram isso de aumento, né? De salário. Não existe, então... A conta não fecha, né? A conta não fecha, então vamos rezar para dar tudo certo. Próximo aí, vamos lá. Entregador chora após furto de bicicleta. Emociona guardas e é presenteado com um novo veículo. Coisa boa, notícia boa, é legal, né? Rodrigo Silva comprou em parcelas uma bicicleta para auxiliar nas entregas. E menos de 10 dias depois, o veículo foi furtado em Guarujá. Cerca de 30 guardas se uniram e compraram uma bike para o trabalhador. Poxa, que exemplo bacana desses policiais aí. Isso, eu gosto muito daquilo que nós falamos aqui na Rede Vida, que é o canal da família e da boa notícia. Boa. Gente, a boa notícia, ela contagia. A má notícia, ela contamina. Bom, a palavra contaminar é no negativo mesmo. Mas a boa notícia, ela contagia. Por isso que a gente gosta da boa notícia. Bom, vamos lá. Rodolfo, a próxima aí. A Lua entrou em uma nova época, dizem os cientistas. Puxa ver. De acordo com os pesquisadores, a Lua está mudando de uma forma que não aconteceria naturalmente devido à exploração humana. Olha, uau, então temos que tomar cuidado, hein, gente? Já estamos mexendo na temperatura da Terra. Já estamos mexendo aqui no ecossistema da Terra. Vou mexer com o ecossistema, né? Que extra-terra, não botar a mão na consciência, né, gente? O que mais? Vamos lá, tem mais uma? Setor de tecnologia investe bilhões em IA, inteligência artificial, enquanto demite humanos. A indústria já demitiu mais de 5.500 pessoas nos Estados Unidos devido a essa realidade. Gente, nós temos que nos preparar muito, porque virão épocas onde a robotização, a inteligência artificial, enfim, toda essa modernidade vai tirar o emprego de muitas pessoas. Então nós precisamos descobrir outras formas, né, de ganhar o nosso dinheiro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Dificilmente vai ter inteligência artificial para sapateiro. Porque
Você procura na sua cidade um lugar onde conserta o seu sapato. Difícil. São profissões... Borracheiro, né? É difícil, muitas vezes, você encontrar profissões que vão sendo extintas, que as pessoas não querem mais. Vamos repensar em tudo isso, porque muitas vezes nós depositamos a nossa confiança naqueles trabalhos formais, CLTs, dentro de uma empresa, e isso a tendência é mudar muito, tá bom? Então, vamos pensar nisso. Nós vamos para um pequeno intervalo, aí rapidinho, no próximo bloco aqui do Bendita Hora, a gente vai continuar aqui com a Nádila e com o Padre, falando desse desafio de evangelizar nas periferias e de maneira especial através do esporte. Hoje aqui o jiu-jitsu e o voleibol. Bacana demais, né? Se você mora perto de uma comunidade assim, onde você percebe que há um trabalho assim, poxa, colabore, né? Seja presente. Faz essas duas perguntas. O que vocês estão precisando? Às vezes, se você doar ali umas 10 bolas, né, Padre? Isso ajuda demais. Kimonos? Uns 3, 4 kimonos ali. Ó, não sai daí não, a gente volta rapidinho.